Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será Unidades de comprimento. Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha, se inscreve no canal, eu espero. A primeira grandeza que vamos escolher um padrão ou unidade de medida é a mais simples de todas, o comprimento. O mundo que vivemos é um mundo de 3 dimensões, como vimos na aula 29, e cada uma delas é medida como comprimento. Temos a largura, a altura e a profundidade de qualquer objeto, e esses nomes se referem ao seu ponto de vista. Se o objeto gira no ar, em posições diferentes, o que chamamos de largura pode virar altura e vice-versa. De fato, são todos comprimentos diferentes, e podemos, inclusive, trocar qualquer um dos nomes pelo genérico comprimento. É impossível determinar quando o homem começou a avaliar o comprimento por meio de uma unidade, mas ele sempre precisou de uma certa noção de distância para ter sucesso, por exemplo, na caça e poder se alimentar bem. Como visto ainda na aula 29, os olhos humanos são voltados para frente e seus campos de visão interagem, dando ao homem a noção de profundidade, podendo avaliar se o que se vê está mais próximo ou distante. Mas essa avaliação do comprimento da profundidade é subjetiva e pessoal. O que está muito distante para um caçador que dispõe apenas de uma lança pode estar próximo para outro, ao seu lado, com um arco e flecha. Acredita-se que os primeiros padrões de medida eram partes do próprio corpo humano. A largura dos dedos, o palmo da mão aberto e fechado, o braço do cotovelo à ponta do dedo médio, também conhecido como cúbito, o pé do calcanhar até o dedão, a jarda da ponta dos dedos até o nariz com o braço esticado para o lado, o passo, dentre vários outros. Com o tempo e a necessidade de unificar as unidades, já que o corpo de cada um é naturalmente de um tamanho diferente, tornaram as medidas do rei local como as únicas apropriadas para medir. Varinhas cortadas no tamanho das medidas do rei eram então copiadas para todos que precisassem avaliar comprimentos. Até os dias de hoje, alguns países ainda utilizam unidades de comprimento padronizadas dessa forma. O mais famoso deles é o Sistema Imperial Britânico. Como a Inglaterra é uma monarquia ancestral, seus habitantes usam até hoje as unidades baseadas nas medidas do rei. Mas por uma questão de continuidade das unidades, cada uma delas foi fixada e não mudam mais quando um rei morre e outro com medidas diferentes assume. Apesar de que, ao que tudo indica, esse cargo não terá mais alterações. Afinal, Elizabeth Alexander Mary, mais conhecida como Elizabeth II, atual rainha da Inglaterra, está nessa posição há 69 anos e parece não estar disposta a deixar o cargo. As unidades que esse sistema adota são a polegada, medida da ponta do dedão até a sua primeira articulação, mas padronizada e muito comum em réguas e fitas métricas. O pé, equivalente a 12 polegadas, a jarda, equivalente a 3 pés, e a milha, equivalente a 1.760 jardas. Essas unidades quase não são usadas mais. Apenas alguns tipos de ferramentas utilizam a polegada. A altitude de voo de aviões ainda é avaliada em pés. A jarda aparece em algumas placas de trânsito do Reino Unido, e as medidas vinculadas ao trânsito na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos são todas feitas em milhas. Atualmente, porém, o mundo todo tem se rendido à praticidade e isenção do sistema criado inicialmente pelos maiores adversários políticos da Inglaterra desde sempre, a França. No século XVIII, após a Revolução Francesa, os novos líderes do país, que haviam destituído a nobreza,
decidiram mudar o sistema de medidas para que ele não homenageasse mais uma única pessoa, no caso o rei. Já que todos deviam ser considerados iguais, não era possível escolher as medidas de uma pessoa para ser o padrão de medida para o país que renascia. Decidiram então criar um padrão, uma unidade de medida, que fosse isenta de pessoalidade e, assim, escolheram o planeta Terra como fonte dessa nova unidade. A tarefa foi passada a um grupo de matemáticos. Matemática que naquela época abarcava várias ciências, que hoje são consideradas diferentes. Mas para eles era apenas matemática mesmo. Dois deles, Jean-Baptiste Joseph Delambre e Pierre-François André Méchain, resolveram calcular a distância entre o Polo Norte e a linha do Equador e, dividindo essa distância por 10 milhões, determinar o tamanho da nova unidade. Para dar um peso ainda mais universal, a nova unidade recebeu seu nome em uma língua antiga e que já tinha sido usada por muitos povos diferentes. E o seu nome nada mais significa que medida. Estamos falando do metro, derivado do original grego metron. Temos, então, a definição original e mais antiga do metro, que era a 10ª-milionésima parte de 1/4 da circunferência da Terra. Como determinar essa medida era muito difícil, foi fundida uma barra de uma liga metálica especial que sofre poucas alterações com as mudanças de temperatura e foi armazenada em uma câmara especial para que se mantivesse inalterada. Qualquer um que precisasse dessa unidade, era feita uma cópia da barra para que fosse levada aonde fosse preciso. Hoje em dia, porém, tanto a definição quanto a transmissão dessa unidade de medida foram extremamente evoluídas. Como a luz é a única constante universal, o metro hoje é definido como a distância percorrida pela luz em 1 segundo, dividido por 299.792.458. E para reproduzir essa distância em qualquer lugar que se queira, inclusive no vácuo do espaço, na superfície da Lua ou de outro planeta, basta medir o comprimento de onda da radiação do átomo Césio-133 e multiplicar por 9.192.631.770. A diferença do novo metro assim definido e o metro original é de 0,2 de milésimos. Não que o novo metro seja apenas maior, mas Delambre e Méchain não mediram tão bem a distância que se propuseram, mesmo tendo sido um feito fabuloso para uma época que não contava com satélites ou computadores. O metro atualmente é adotado em todos os países do mundo, às vezes convivendo com sistemas locais, mas quase sempre como única unidade básica de medida. Mesmo no Reino Unido e nos Estados Unidos, que ainda usam o sistema imperial britânico, o sistema métrico tem ocupado cada vez mais espaço. Esse, inclusive, é o sistema adotado como padrão para o comércio internacional. A unidade básica de medidas de comprimento é o metro. Porém, o metro, às vezes, é muito grande para o que precisamos medir. Para medir, por exemplo, o comprimento de uma folha de papel, a largura de um lápis, a espessura de um fio de cabelo, o metro é grande demais. Da mesma forma, outras distâncias são muito grandes e seriam precisos números muito grandes para expressar sua medida. O comprimento de uma ponte, a largura de uma fazenda, a distância entre cidades, a distância entre planetas, seriam necessários milhares, milhões de metros e até mais. Para solucionar essas questões, o sistema métrico possui múltiplos e submúltiplos que possibilitam o uso de números menores e sem muitas casas decimais para expressar qualquer medida. Esses múltiplos e submúltiplos são criados pelo simples acréscimo de prefixos gregos que indicam potências de 10, que multiplicam ou dividem a unidade básica. A unidade básica é o metro. Usamos geralmente a unidade abreviada apenas pela letra m.
Para multiplicar a unidade por 10, usamos o prefixo deca. O decâmetro equivale a 10 metros. Assim, por exemplo, 70 metros são iguais a 7 decâmetros. Na abreviação da unidade, acrescentamos as letras D e A. Para multiplicar a unidade por 100, usamos o prefixo hecto. O hectômetro equivale a 100 metros. Assim, por exemplo, 300 metros são iguais a 3 hectômetros. Na abreviação das unidades, acrescentamos apenas a letra H. Para multiplicar a unidade por 1000, usamos o prefixo quilo. O quilômetro equivale a 1000 metros. Assim, por exemplo, 5.000 metros são iguais a 5 quilômetros. Na abreviação da unidade, acrescentamos a letra K. Atenção para um detalhe importante. A palavra quilo usa as letras Q e U no início, mas a sua abreviação na escrita da unidade usa a letra K, pois originalmente a palavra era escrita com essa letra, e o símbolo ficou assim. Para dividir a unidade por 10, usamos o prefixo deci. O decímetro equivale a 1/10 do metro. Assim, por exemplo, 0,4 metros são iguais a 4 decímetros. Na abreviação da unidade, acrescentamos apenas a letra D. Para dividir a unidade por 100, usamos o prefixo centi. O centímetro equivale a 1/100º do metro. Assim, por exemplo, 0,06 metros são iguais a 6 centímetros. Na abreviação da unidade, acrescentamos apenas a letra C. Para dividir a unidade por 1000, usamos o prefixo mili. O milímetro equivale a 1/1000 do metro. Assim, por exemplo, 0,009 metros são iguais a 9 milímetros. E na abreviação da unidade, acrescentamos apenas a letra M. Usamos, em geral, uma tabela com todos esses múltiplos e submúltiplos em ordem para facilitar seu entendimento e fixação. Esses prefixos, inclusive, podem e serão usados com qualquer outra unidade para qualquer outro tipo de grandeza. Existem muitos outros prefixos que podem ser usados, mas esses, entre o mili e o quilo, são os mais usados. Além deles, os prefixos avançam de classe em classe dos números. Enquanto o quilo representa 1000 vezes, o mega representa 1 milhão de vezes. Nesse caso, de metros. E segue assim até o iota, que são 1 septilhão de vezes a unidade, com seus 24 zeros. Se mili é 1 milésimo, o micro representa 1 milionésimo. E segue assim até o iocto, que é 1 septilionésimo da unidade, com 0, e mais 23 zeros antes do 1. Nas figuras que iremos trabalhar, a grande maioria será medida em centímetros, pois essa é a unidade mais apropriada para os tamanhos que cabem em uma folha de papel. Também a régua escolar, apesar de ter as menores divisões em milímetros, é numerada apenas pelos centímetros. Afinal, o milímetro é muito pequeno. Se precisarmos medir a distância de um planeta para outro, certamente a melhor unidade seria o gigametros, pois essa distância seriam bilhões de metros. Para ter uma ideia, uma volta completa no nosso planeta são aproximadamente 42 milhões de metros. Já um vírus do tipo corona tem um tamanho aproximado de 3 centésimos de milionésimo do metro, ou 30 nanômetros. Para comparar, um fio de cabelo bem fino tem pelo menos 40.000 nanômetros de espessura, que é 1.300 vezes maior que o vírus. Então, agora o que falta, já sabe, é o exercício para vocês. E se não fizer, não pode dizer que aprendeu mesmo, hein? Antes que você esqueça de novo, aproveita que acabou e aperta o joinha. Depois, aproveita e se inscreve também no canal para receber as notificações das próximas aulas. Aproveita e compartilha essa aula com os amigos. Vou deixar esse quadro um tempo parado no vídeo para você copiar o exercício. Se não der tempo e precisar, aperte o pause. Se tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários abaixo, que eu sempre respondo. Bom estudo!
Então, por enquanto é isso. Até a próxima!